Aparecida e hoje, juntamente com Carol e Tamires, a gente vai dar continuidade aos elementos da tabela periódica e nesse vídeo a gente vai falar sobre o telúrio e o iodo. Olá, sou Tamires e vou falar um pouquinho sobre o elemento telúrio, que é um elemento do número atômico 52. Ele faz parte do grupo do oxigênio, ou seja, ele possui 6 elétrons em sua camada de valência. Ele é raro, ele ocupa a 70ª posição em abundância na crosta terrestre. Existe na forma nativa, mas ele é mais comum encontrado em minerais, como a calcaverita, grenerita, telurita e melonita. Ele pertence ao grupo dos semimetais da tabela periódica e é potencialmente tóxico. As suas propriedades, ele tem um símbolo representado pela letra Te. Sua massa atômica é 127,6. O número atômico é 52. Tem a sua configuração eletrônica aí. Como falei, a última camada de valência tem 6 elétrons. Ele é um calcogênio, é um metal pesado tóxico e faz parte de elemento do quinto período. Seu ponto de fusão 449,5 graus Celsius e o de ebulição 989,9 graus Celsius. Vamos para as suas características. Eles possuem 8 isótopos naturais, com massas atômicas que vão variar de 120 a 130, sendo a última o mais comum, ou seja, que tem 130. Embora eles sejam radioativos, essa radioatividade é baixa. O telúrio 128 é o radioisótopo com maior meia-vida conhecido. Então, esse elemento ele vai formar compostos como o dióxido de telúrio, hexafluoreto de telúrio, o dicloreto de telúrio, dibrometo de telúrio e o telureto de zinco e telureto de hidrogênio, além de compostos orgânicos. E aí a gente se remete um pouquinho à história do telúrio, que ele tem uma aparência metálica prateada. Ele foi descoberto por volta de 1782 pelo mineralogista austro-húngaro, que é Franz Joseph Müller, que ele trabalhava em uma mina na Transilvânia. Então, o minério, que apresentava um brilho metálico característico, chamou a sua atenção. E ele suspeitou que se tratasse de um antimônio nativo ou bismuto, que são outros elementos químicos. Então, após investigações preliminares, ele concluiu que se tratava de um telureto de ouro, ou as chamadas calaveritas, que são minerais raros que são encontrados na natureza. Então, durante alguns anos, o estudioso pesquisou o minério e provou que nele havia a presença de um novo elemento. Então, ele publicou seus estudos e conclusões em uma revista e, em 1796, ele enviou uma amostra para o farmacêutico alemão Martin Klaproth, em Berlim, que lhe confirmou as descobertas e produziu uma amostra pura, a qual foi nomeada de telúrio. Obtenção do telúrio. Ele é encontrado principalmente como telureto, que é um composto formado pela combinação de telúrio e um elemento agregado mais eletropositivo, em minerais de ouro, prata, cobre e níquel. Então, ele é obtido durante procedimentos industriais de beneficiamento de cobre, ou seja, como subproduto do refino do cobre. Então, ele possui 8 isótopos naturais e 9 radioativos com pontos de fusões relativamente baixos, porque ele facilmente sofre oxidação quando é em presença de oxigênio. E algumas aplicações do telúrio. A indústria que mais consome o telúrio é a metalúrgica, pois esse elemento ele é muito importante em ligas para ferros fundidos, aços inoxidáveis, ligas de cobre e chumbo. Ele é aplicado em pequenas quantidades em alguns aços e em chumbo para aumentar a resistência mecânica desses elementos. Sua química é similar ao do enxofre, embora tenha muitas propriedades do metal. Ele rompe com bastante facilidade e não possui capacidade de conduzir corrente elétrica muito bem,
Por essa razão, ele é usado na dopagem da prata, ouro, cobre ou estanho para a fabricação de semicondutores. Também podem ser aplicados para vulcanizar borracha, dar tonalidade em vidro e cerâmica, células solares, CDs e DVDs regraváveis, catalisador na refinação de petróleo. E ele também é aplicado medicinalmente para a detenção do organismo causador de difteria, que é a infecção causada pela bactéria Rinebacterium diphtheriae. O exame ele pode ser feito utilizando-se um meio especial com óxido de telúrio. Oi, gente, eu me chamo Carol. A gente se conhece já de outros vídeos e nesse a gente vai falar um pouco sobre o iodo. O iodo, ele é um ametal da família dos halógenos e é classificado como um dos elementos menos eletronegativos do grupo da família 17A da tabela periódica. Então, ele apresenta 53, ele é constituído por 53 prótons e 53 elétrons, o que significa que ele possui um número atômico igual a 53. Então, ele foi descoberto em 1811 por obra do francês Bernard Cortus, que era um fabricante de salitre encarregado de produzir o nitrato de potássio para os exércitos de Napoleão. E mais tarde, posteriormente, ele foi estudado mais detalhadamente por Gay-Lussac, que são esses dois caras aqui. E ele foi batizado em 1813 com o nome atual, com o nome de iodo, que por sua vez se origina do grego ioedes, ou seja, violeta, em referência à cor do vapor liberado pelo elemento. Então, o iodo, ele é um sólido altamente volátil em temperatura ambiente, tendo uma aparência e uma coloração próxima ao negro, mas o seu gás ele apresenta uma cor azul-violeta de odor irritante, não é agradável o odor dele. Ele não se dissolve facilmente em água, ao contrário do que ocorre quando ele entra em compostos como o disulfeto de carbono, o tetracloreto de carbono e o cloroformo. E assim como as demais substâncias do seu grupo, ele não é encontrado em estado livre na natureza. Ele apresenta um peso específico de 4,93 gramas por centímetro cúbico, um ponto de fusão localizado em aproximadamente 113,7 graus Celsius e possui um peso atômico de 126,9 gramas. Então, o iodo ele é denominado halógeno por todas essas propriedades. Ele pode ser encontrado na natureza sob forma de vários compostos concentrados em pequenas proporções. Então, ele é um sólido negro e lustruoso, que possui um leve brilho, e na natureza ele é encontrado na água salgada do mar, em forma de iodeto de sódio, além de estar presente nos compostos petrolíferos, em forma de iodeto de potássio, e além dele ser extraído industrialmente desses locais, ele também é obtido como subproduto do processamento do salitre do Chile, onde ele se faz presente na forma de iodato de sódio. Bom, pessoal, dando continuidade aqui às informações a respeito do iodo, a gente viu anteriormente que o iodo ele não é encontrado em seu estado livre na natureza, ele não é encontrado de maneira pura, mas a gente acaba necessitando do iodo puro, e daí as formas de obter esse iodo pode ser por meio da reação de iodeto de potássio com sulfato de cobre, que daí a gente tem o iodo puro, e comercialmente ele é obtido através da ação do gás cloro na água salgada, que o gás cloro ele vai oxidar os íons e daí a gente consegue obter o iodo. O iodo ele é encontrado em alguns alimentos, como por exemplo ovo cozido, couve-flor cozida, alface e o próprio sal que a gente consome. Geralmente a gente consome o sal iodado. E daí ele é de grande importância para o nosso organismo, porque ele ajuda a formar os hormônios pela tireoide e daí isso aí previne doenças nessa glândula, como por exemplo o bócio, câncer e até o hipertireoidismo.
Ele previne a infertilidade nas mulheres, porque ele mantém os hormônios, né, da tireoide adequados, e ele também promove o crescimento fetal e o desenvolvimento do sistema nervoso. Ele regula o metabolismo energético e promove a eliminação de gordura que está em excesso na circulação. E daí ele consegue ajudar, né, a prevenir doenças cardiovasculares. Agora a gente vai ver algumas aplicações do iodo. Na forma de iodeto de potássio, ele é usado em fotografias. Bom, aqui a gente tem a tiroxina, que é um iodeto, e ele é utilizado na medicina interna, ele é muito utilizado. E além de ter outros também, outros medicamentos que são iodetos também, que também são muito utilizados na medicina. Bom, e uma utilização muito importante do iodeto de potássio é quando ele é misturado com o sal comum, né? Quando está o sal de cozinha iodado, ele previne o surgimento do bócio endêmico, que é uma doença causada pela falta de iodo na dieta alimentar. O iodo também é empregado em lâmpadas de filamento de tungstênio para aumentar a sua vida útil. E em medicina nuclear, o iodo é utilizado na forma dos seus isótopos radioativos, né? Que é o iodo 123 e iodo 131. E também no caso para os estudos da glândula tireoide. E o iodo 131 também é usado na terapia de doenças da tireoide.